nós dizimamos e ofertamos, Senhor, na tua casa, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre as janelas do céu, Senhor. Abre as portas, Senhor, de emprego, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a porta, Senhor, de contrato, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz a tua vontade e o teu querer sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Pois nós queremos permanecer fiel, Senhor, assim como o Senhor é fiel, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, sobre nossas vidas. Te adoramos, te honramos, te louvamos, pois tu é o único digno de louvor e adoração, Senhor. Senhor, repreende o devorador, Senhor, de nossas vidas. Faz, Senhor, cada um de nós saber, Senhor, administrar aquilo que é nosso e aquilo que é teu, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Para que haja cada dia, Senhor, mantimento na tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. E que ainda há de fazer, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Diácono João Paulo, por isso sentar em nome de Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão aqui essa noite? Diga amém. Diga amém. Os outros não estão. Nós vamos ler hoje Isaías a partir do 30 até o... Não, vamos até os 50. Estou doido para chegar nas profecias. Quer dizer, nas profecias já estamos. Nas profecias messiânicas. Aí o bicho pega. Por enquanto... Vai passar mais um pouquinho. Não, mas aqui já começa. Se a gente chegasse ao 40, eu acho 50, sei lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Pai. Paizinho querido, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te honrar, para te glorificar, para te adorar, mas sobretudo para ouvir, Deus, a tua voz. Oh Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. É a tua voz que nos leva por pastos verdejantes e por águas tranquilas, ó Deus. É a tua voz, Senhor, que refrigera a nossa alma. É a tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas almas, Senhor, nos dá entendimento, encontra em nós uma terra fértil, Pai, uma terra, Senhor, que a tua semente brote, Senhor, e crie raízes profundas, ó Deus, em nosso coração, em nossa mente. Transforma, Deus, o nosso ser, transforma, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos experimentar, Senhor, em toda a plenitude, qual seja a tua vontade, Pai, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, age em nós, Senhor, uma transformação poderosa, Deus, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, abençoados a ler. Hoje não vai ter as portas. Não vou embananar a cabeça de ninguém. Hoje vai correr normalmente. Já está tudo aberto. É verdade, é verdade. Hoje é o dia das mulheres, né? Graças a nós que tiramos um dia nosso, né? Tiramos um dia nosso, né, pastor? E demos às mulheres, né? A gente não, por que 365? Esse ano que tem 366, né? Ai! Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado.
que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã e os seus embaixadores chegaram a Anés. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul para a terra da aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basílico e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas e sobre as corcovas de camelo os seus tesouros. Há um povo que nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Vamos parar por aqui, vamos dar uma entendida aí nesses versículos, que tem muita coisa aqui pequena que nós podemos destrinchar aí para entender o que está se passando. A gente já sabe aqui que Isaías está profetizando aproximadamente aí na época do rei Ezequias. É aquela que a pastora pregou semana passada. E Isaías, perto do momento em que o povo de Israel foi levado em cativeiro. Né? Lembrando que a cidade de Israel foi levada em cativeiro 3 vezes, né? Por três reis. Nabopolassar, Salmanassar e Nabucodonosor, que é o mais famoso de todos. Primeiro só levou a Samaria, né? Depois levou o reino do norte, do sul, sei lá, do norte e depois do sul e depois do norte, né? Norte que é Judá e sei lá, enfim. Agora, enfim. E então aqui nós temos a profecia dele ai, a gente já sabe o que significa o ai. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a sua cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. O povo de Israel foi levado em cativeiro, a gente já viu isso tanto eu falo isso quando dou aula de escatologia. O povo de Israel foi levado em cativeiro por diversos fatores. Mas o principal de todos foi o quê? Rebeldia, a desobediência. Né? Claro que a desobediência é que vai levar a outros pecados, como por exemplo a idolatria, o afastar-se de Deus, o de não ouvir a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos de Deus, por exemplo, era o ano sabático, que nunca foi cumprido pelo povo de Israel, que era deixar a terra descansar a cada 7 anos. Né? Pode-se plantar nos 6 anos e no 7º ano ninguém planta nada sobre a terra de Israel. E como eles não fizeram isso também na profecia de Jeremias, Deus explica exatamente que isso também faz parte. Como vocês não deixaram a terra descansar pelo tempo que eu havia determinado, eu darei aí um descanso à terra, né, pelo tempo proporcional ao tempo que eles não descansaram, do que a terra não descansou. E quando ele diz aqui, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. A terra de Israel, olha que interessante, né? Isso nós já sabemos, mas vamos pensar de um pouco mais, ser um pouco mais enfático nessa coisa. O povo de Israel foi o povo que Deus escolheu, o povo escolhido de Deus, certo? E Deus escolheu esse povo para, através dele, vir o desenvolver o seu plano de salvação. Poderia ter sido qualquer um, mas Deus escolheu Abraão e a parentela e a linhagem, através da linhagem de Abraão, que viria o Messias. Deus escolheu um homem para, através dele, trazer a sua linhagem. E trazer o Messias, melhor dizendo. Né? E essa redenção que viria através da descendência de Abraão, Deus quis fazer de Abraão e da sua descendência um povo diferente. Então, quando nós vamos estudar a história de Israel, nós vemos o quanto Israel estava à frente da sua época, em leis, em espiritualidade, em busca a Deus,
diferente de todos os povos que estavam ao redor de Israel. É tanto que foi uma das coisas que Deus disse: não vos associeis com este povo. Não fazer, não. E o que o povo de Israel pecou foi fazer exatamente associações quando entrou em Canaã, fez associações com aqueles povos que estavam habitando ali naquele momento. E Deus recriminou isso e disse que não deveria ter sido feito isso e que eles iriam sofrer por conta dessas associações que eles fizeram. Então, só que o que significa? Primeiro, Deus ordenou uma coisa, eles não cumpriram. Deus falou, exortou para eles não fazerem aquilo que Deus não havia mandado. Eles não ouviram. E a justiça, uma hora, a justiça vem. E o que Isaías está dizendo aqui eu acho que o que Jeremias profetiza no livro de Jeremias é muito mais profundo, porque a profecia de Jeremias é: deixem o inimigo levar vocês. A profecia de Jeremias é essa. E por isso que é dura. Por isso que Jeremias foi preso, foi levado, porque ninguém queria ouvir. Imaginem, uma profecia vem para você: não, deixa o povo te levar, deixa o inimigo te levar, deixa os sírios, hoje é os sírios, deixa os muçulmanos vir te levar. Como assim? Que loucura é essa? Era porque Deus estava determinando que aquele povo fez o que não deveria ter feito. Tinha tudo para ser o povo de Deus eternamente. Tinha tudo para ser. E não foi. E o apóstolo Paulo diz que este caule foi quebrado, foi cortado. E na raiz foi enxertado quem? A igreja. Nós. Né? E o apóstolo Paulo nos dá uma advertência contra isso. Olha, se Deus não poupou os ramos verdadeiros, imagine nós. Aí a gente pensa que o evangelho é uma coisa muito, muito fácil. Que é uma coisa muito simples de se viver. Que é uma coisa muito simples de... Não tem nada de simplicidade. Evangelho não é você vir para a igreja, louva, ouve a palavra e vai embora para casa. E não é... Isso se chama religião. E Jesus Cristo não instituiu nenhuma religião no mundo. Muito pelo contrário. Jesus Cristo foi contra as religiões que existiam na época. Jesus Cristo foi contra os saduceus, Jesus Cristo foi contra os fariseus, Jesus Cristo foi contra os essênios, Jesus Cristo foi contra toda a gente. Então a religião não é isso. Ou melhor dizendo, isso não é religião, isso é religião. Agora, o cristianismo é vida. É vida. É vivência. É completamente vivência. E a vivência não se demonstra com palavras, vivência se demonstra com vida. Você vive conforme aquilo que Deus manda. É difícil? É. Agora, infelizmente, hoje, e eu quero fazer essa advertência, é que quando nós vamos para as igrejas, ou quando nós vemos outras igrejas, e quando nós vemos outros crentes, às vezes dá até desespero. Por quê? Porque estão indo para o inferno. Crentes que estão indo para o inferno. Porque a palavra de Deus diz tão claramente: se Deus não poupou o ramo, será que Ele vai poupar o enxerto? Aí você planta uma árvore linda, sei lá, uma macieira na sua casa. Aí você pega e corta, essa macieira já tem aí 10 anos e não dá maçã. Peraí, que eu vou cortar essa macieira, vou fazer um enxerto, sei lá do que. No lugar da macieira, enxertei um outro tipo, uma pera. Aí não começa a dar pera. Aí eu passei 10 anos com a minha macieira de 10 anos eu cortei. Eu vou esperar quantos anos para que daqui esperando que dê pera? Tira logo isso, acaba logo com isso e pronto. Então Deus
Por que Deus vai olhar para nós e vai nos julgar com menos rigor do que julgou a Israel? Mas, João Paulo, porque agora Deus é pela graça. Naquele tempo era misericórdia. Mentira. Deus sempre agiu com misericórdia, com graça. Deus sempre agiu com graça. Sempre, 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 sempre. A graça não é exclusiva do Novo Testamento. A graça é exclusiva de Deus. Sempre. E é tanto que quando nós estudamos as dispensações, o período dividido em dispensações, nós vimos que cada uma delas Deus agiu com graça. Adão pecou, Deus agiu com graça sobre ele para o trazer, para redimi-lo daquilo que ele tinha feito. No tempo do povo lá se coisando, Deus agiu com graça sobre Caim, Deus agiu com graça sobre Noé, Deus agiu com graça na Torre de Babel, Deus agiu com graça sobre Moisés, Deus agiu com graça sobre todo mundo, Deus agiu com graça. Então a forma de Deus salvar no mundo sempre foi a graça, a sua graça ministrada sobre a nossa vida. Pela graça sois salvos. Sempre. Agora, claro, somos redimidos em Jesus Cristo. Somos redimidos em Jesus Cristo, e quer que você esteja antes no Antigo Testamento ou vivendo o Novo Testamento, você esperava Cristo, ou espera Cristo, porque só Ele pode nos redimir. Quer antes, quer tempo, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ok? Mas isso não tira de nós a responsabilidade de sermos obedientes a Deus. A obediência agora é diferente, porque a obediência agora não tem lei. Com ressalva, não tem a lei cerimonial, mas a lei moral permanece. Jesus veio e aboliu a lei. Não, Jesus não aboliu lei nenhuma. Jesus Cristo cumpriu a lei. E quando Jesus Cristo cumpriu a lei, nele foram feitos os sacrifícios que a lei determinava que deveria ser feito. Então Jesus Cristo cumpriu a lei sacrificial. A lei civil, nós não estamos em Israel. Não precisamos da lei civil para nada de Israel. Não somos do povo de Israel. Mas a lei moral permanece e permanecerá eternamente. A lei moral serve para todos. E foi a lei moral que Jesus Cristo resumiu em duas: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós fazemos isso, quando amamos o próximo como amamos a nós mesmos, toda a lei moral é cumprida. Ok? Então, quando nós desobedecemos a lei de Deus, a lei moral de Deus, Jesus. Ai dos rebeldes, diz o Senhor. Aí, mas como é que é a rebeldia? Ele diz assim, olha, tomaram conselho, mas não de mim. Se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. O que o povo de Israel estava fazendo? Não, nós vamos conseguir passar por isso, nós vamos conseguir ganhar isso. Mas Deus está dizendo o quê? Um irmão que nós conversando conosco e tal, e disse, olha, eu estou a fim de fazer isso. Rapaz, isso não é de Deus. Você está sentindo que é de Deus? Não, eu estou sentindo que não é de Deus. Mas vai fazer assim mesmo? Vou fazer assim mesmo. Fez assim mesmo. Fez assim mesmo. Sofreu o pão que o diabo amassou. Pão que o diabo amassou. E vai colher frutos da sua desobediência. Vai. Porque quando você sabe que Deus está mandando você fazer, Deus está dizendo faz, não faz, faz, não faz, ou faz ou não faz. O que Deus está mandando você fazer, meu amado, cumpra. Cumpra. Sabe, Isaías é um livro, nós estamos aqui no capítulo 30 de Isaías. Se a gente vai lá, desde o que nós começamos aqui a falar, é um livro quase inteiro. Sabe o que? São 30 capítulos escritos em hebraico. Escrito em hebraico. Com letras gigantes. Isso eram rolos e rolos e rolos e rolos e rolos e rolos e rolos. O livro de Isaías. E isso tudo para divertir o povo. Não faz. Não faz.
E o povo não cumpria, não fazia aquilo que era para não fazer. Ouvia, sabia que era Deus, mas não fazia. E aí eu quero trazer para nós hoje em dia. Para que serve a igreja? Para que serve a pregação? Para que serve o discipulado? Para que serve? Para que serve? Alguém? Meu amado, você não vem para a igreja para agradar a Deus, não. Você não vem para a igreja para agradar a Deus, não. Você vem para a igreja para agradar a sua alma. Porque a sua alma necessita de Deus. A sua alma necessita da palavra de Deus. A sua alma necessita de salvação. Você, o seu agir necessita de conserto. Você vem para a igreja, eu venho para a igreja, porque eu tenho a necessidade de ouvir Deus falando. Porque se eu não ouvir Deus falando, eu não sei como é que eu vou me portar posteriormente. E a pregação serve para eu ouvir. E daquilo ali, eu tirar algo prático para a minha vida. Cada pregação, cada estudo bíblico, ele só é bom se eu tirar alguma coisa prática para eu aplicar amanhã. Não adianta, eu posso dar aqui uma explicação maravilhosa sobre, sei lá, a porta. Mas se você não puder aplicar a porta na sua vida, para que eu dei essa explicação? Não serve de nada. É uma informação bonita, mas não serve nada. Vou aplicar o que é a porta na minha vida? Se eu não achar uma explicação que eu possa aplicar amanhã, ou depois de amanhã, na minha vida, não serviu de nada. E isso é muito importante porque eu leio isso aqui e eu vejo muito vocês. Muito, muito, muito. Eu já falei aqui diversas vezes. Lembra que eu lembro uma vez que a gente pregou sobre alguma coisa, a pastora pregou sobre alguma coisa, e eu chamei a atenção lá atrás, ali no coisa, eu disse, pô, a pastora acabou de pregar, minha gente, vocês já estão fazendo aqui o que ela disse para não pregar. Cadê a... Vocês lembram disso? Acho que foi alguma coisa, eu não lembro o que foi. Já não lembro mais qual foi a exortação que veio lá de trás, veio lá da frente e lá para trás. Então, não, faz tempo isso. E foi sobre a cozinha ali. Foi sobre alguma coisa da cozinha. E então a gente tem que ouvir e aplicar na nossa vida. Se nós não aplicamos na nossa vida, sabe aquela pregação que eu fiz sobre as mulheres? Meu Deus. Mas se eu não apliquei ela na minha vida, se eu não olhei aquilo, se eu não me identifiquei com aquilo, certo? Se eu não me identifiquei com aquilo, fogo, eu preciso mudar nessa área. Eu tô assim. E eu preciso, o povo de Israel não estava vendo isso. O povo de Israel não conseguia ver. Ou melhor, eu creio que até conseguia ver, porque quando eles quando prenderam Jeremias, eles sabiam o que estavam fazendo, e quando eles disseram, olha, não quero, tem mais aqui à frente, ele diz isso, não quero que venham profetas que falem coisas para mim. Tragam profetas bons, profetas que falem ao meu favor. Aí é muito, muito fantástico, é muito lindo. Tragam profetas que falem bem de mim. Tragam profetas aqui da prosperidade, dizendo que eu tenho muitos privilégios. Ah, você tem muitos privilégios. Você é sacerdócio santo, povo adquirido. Oh, aleluia. Eu dou 3 pulinhos aqui e você cai do outro lado. Ai, pô, vai todo mundo para casa feliz da vida, porque eu sou sacerdócio real. Povo santo pisando no irmão. Só se for no inferno. Então, se eu não olho o meu andar, o meu caminhar, de acordo com o que Deus quer que eu faça, se eu não entendo que a palavra que sai é uma advertência para a minha vida, se eu não enxergo alguma coisa, Senhor, onde é que eu estou errando nisso, Pai?
Aonde é que eu estou em falta nisso, Senhor? Porque tu tem um olho que vê todas as coisas. E ele diz aqui em Isaías mesmo, meus ouvidos não estão agravados que não possam ouvir, meus olhos não estão cegos que não possam ver. Ele vê todas as coisas. Né? E quando nós dizemos assim, olha, Deus sabe de todas as coisas. Eu já falei aqui que isso é o princípio da queda. Né? Você já sabe isso demais. É o princípio da queda. Deus conhece o meu coração, é o princípio da queda. Quando você vê alguém dizendo, Deus conhece meu coração, aquela pessoa está já caindo e usa isso para segurar o seu pecado. Não, para esconder o seu pecado. Deus sabe o meu coração. Hã? E o que acontece é que Deus, Ele conhece o seu coração. E essa palavra soa para mim não como um conforto. Para mim ele não soa como conforto, não. Porque já imaginou? Deus sonda os meus corações, o meu coração. Misericórdia, Jesus. Meu Deus do céu. Olha como essa palavra é perigosíssima para quem a diz. Deus conhece o meu coração. Conhece. Mas conhecer é uma coisa, gostar é outra. Pode conhecer, mas será que ele está gostando do seu coração? Tem palavras, tem frases, tem promessas na Bíblia que me dá medo. Por mais misericordioso, amoroso e bendito que seja Deus, as suas palavras são verdadeiras e eficazes. Olha, vê a dimensão dessa palavra. Não há nada em oculto que não haja de ser revelado, nem há nada escondido que não haja de saber-se. Fogo. A profundidade disso, não há nada, significa que não há nada. Não há nada escondido. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai vir à tona. Vai vir à tona. Às vezes a gente espera um ano, às vezes a gente espera alguns meses, às vezes a gente espera 10 anos, mas um dia vem à tona. Um dia destampa. Um dia destampa. Ou seja, são palavras como essa que nos exorta a seguirmos fielmente a Deus. Que nos exorta a repensar quem nós somos como cristão. Porque eu acho que, graças a Deus, tem crentes aqui só. Quer dizer, graças a Deus não, deveria não ter, né? Deveria ter mais. Deveria ter pessoas necessitando da salvação que estão lá fora. Mas já que estamos só nós crentes aqui, eu creio que ninguém aqui quer ir para o inferno. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Mas se Deus não poupou os ramos verdadeiros, e ele chamou. E aqui em Isaías ele também diz assim, quanto mais eu o chamava, mais eles se iam da minha face. Ele diz assim, mas eles descem ao Egito, versículo 2, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Às vezes nós confiamos em nós mesmos. Às vezes nós confiamos no nosso intelecto, nós confiamos no nosso... eu sei fazer isso. Não, mas isso aqui não vai dar errado. E, os nossos planos dão errado. Aquilo que nós achávamos que era certo, dá errado. Por quê? Aí é que é pior. Porque não perguntamos a Deus. Não. E perguntando, não fizemos conforme a palavra de Deus. Não fazemos caso da palavra de Deus. Meu amado, esse não fazer caso da palavra de Deus. Não fazer caso da palavra de Deus. Observem isso. Não fazer caso da palavra de Deus é rejeitar Jesus Cristo. É rejeitar Jesus Cristo. Você pode confessar a Cristo com a sua boca. Mas se você nega alguma coisa que está na palavra de Deus, você está negando a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus escrito.
Jesus é a palavra encarnada. É uma coisa só. É uma coisa só. A Bíblia é o verbo escrito. Jesus é o verbo encarnado. Simples. E quando eu rejeito aquilo que está aqui, eu rejeito o próprio Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que está aqui. E com aquilo que ele está dizendo contra mim. Contra mim. E contra as minhas ações. E contra os meus pensamentos. E contra os meus pecados. E contra minhas ações diárias. E contra os meus pensamentos. Pensamentos. Esses é que são terríveis. São terríveis. Sabe? No meu livro eu explico de uma perspectiva médica como as nossas emoções influenciam nos nossos atos. Segundo, gosto de repetir a frase do médico, que agora esqueci o nome dele. Mas se vocês leram, chegaram pelo menos ao terceiro. O que é difícil. Chegar ao terceiro. Você chegou ao terceiro? Não, né, minha filha? Você parou no primeiro, né? Lilton. Diz lá que nós somos marionete dos nossos hormônios. O ser humano é marionete dos hormônios. Mulheres, hoje é seu dia, que tem uma fluidez muito maior de hormônios, como é que chamam? Uma oscilação de hormônios, vão estar mais suscetíveis a serem marionetes dos seus hormônios. E como é que nós deixamos de ser marionetes dos nossos hormônios? Quando nós controlamos as nossas ações. Você não pode controlar o que você sente. Você não pode controlar suas emoções. Não é escolha sua controlar suas emoções. As suas emoções, infelizmente, elas vão vir. Mas está no seu poder controlar as suas atitudes e as suas reações. Se você não consegue controlar suas atitudes, suas reações diante das suas emoções, você precisa de libertação. Você precisa de cura da alma. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. É simples. Quando você vê que os seus hormônios estão te pedindo alguma coisa, você tem a possibilidade. Homens também. Homens também. Jovens também, principalmente. Nós temos a capacidade de controlar os nossos hormônios. E correr. Foge. Mas foge. É difícil, mas corre. Para que você não seja marionete. Se você quiser ser marionete, você tem que ser marionete de Cristo. Tem que ser marionete de Cristo. Deixa Cristo fazer o que Ele quiser na tua vida. Agora, das tuas emoções ou do Satanás, não. E o grande problema hoje da igreja é nós termos pessoas raivosas, iracundas, né? Impulsivas, pessoas assim, e que nada mais é demônio. Não, esse demônio não sai no nome de Jesus, ele sai na tapa. Esse aí dos hormônios sai na tapa, é na tapa que sai. Mas vamos lá. Então, só para fechar essa parte aqui, meus amados, ele diz aqui que escreve isto na tábua para que seja perpetuamente. Perpetuamente.
Isso o apóstolo, e eu vou repetir mais uma vez, sempre que eu estiver lendo o livro do Antigo Testamento, eu tenho que ler isso. Eu lembrar do que o apóstolo Paulo disse, tem que ter isso memorizado na minha mente, e isso está escrito como sombra das coisas futuras, para que vocês não errem da mesma forma que eles erraram no passado. Amém? Aí ele diz aqui no versículo 9: porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Vai embora. Vai embora da terra. Não quer ouvir a palavra do Senhor, a terra é do Senhor. Não quer ouvir a terra. Vai sofrer agora na Babilônia. Que dizem aos videntes, aí que eu acabei de falar, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, tende para nós enganadoras lisonjas. O que nós queremos, não vem aqui pregar não. Vem aqui pregar a palavra forte, além de tudo a palavra é conhecida porque nós pregamos contra o pecado. Pregamos contra o erro. Queremos encontrar todos vocês no céu. Queremos todos nos encontrar nos céus. Porque quando a gente prega, é porque veio primeiro para nós. Veio primeiro para nós. Não preciso falar isso, vocês conhecem-nos e sabem que a gente não esconde nem o nosso erro. Quanto mal de vocês. Então, é importantíssimo a gente ler a palavra de Deus, se consertar e entender, porque o que nós queremos na verdade é nos tornarmos melhores dia após dia. O nosso alvo não é como é que eu posso dizer? Não é matar ninguém. O nosso alvo não é criticar ninguém. O nosso alvo não é... Uma coisa é você matar uma pessoa, né? Entre aspas. Eliminar aquela pessoa. Outra coisa é você exortar aquela pessoa a ser melhor. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor, não é, Laura? Quem sabe que eu disse... Quando cheguei aqui já pegando no pé de Laura... Desde o princípio. Pois é. Eu e Laura temos uma história, né? Não sei se é de terror para Laura. Aí, versículo 12, é o que ele diz. Pelo que assim diz o Santo de Israel. Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Deus estava dizendo assim, olha, as cidades vizinhas estão vindo te atacar. E o que é que vocês têm que fazer? Confiar. Confiar. Sabe, eu falei na semana passada. Confiar. E confiar muitas das vezes confiar é, vá em frente. Segue que Deus é contigo. Mas em muitos momentos confiar, e nesse momento aqui confiar é, fica quieto. Faz nada. E Deus sabe, no momento que era para o povo marchar, Deus disse, marchem. Estão esperando o quê? Marchem. Diga ao povo que marchem. Em outro momento, Deus diz assim, olha, nesta luta não tereis que pelejar. Em outro momento, Deus diz, vai e peleja contra esse povo. Em outro momento, diz, eu mesmo vou lá e vou aquietar-vos e saber que eu sou Deus. Não existe fórmula para Deus, não. Não existe fórmula. A fórmula do cristianismo, para você ganhar a vitória, eu vou dar 5 passos para você ser bem sucedido. Vai nesses 5 passos. Eu vejo um monte de pregação assim. 5 passos para você ter uma vida vitoriosa. Eu já estou no 15º, meu Deus do céu. Vai seguir esses 5 passos. Deus age como Ele quer. Cada vida é uma vida. E o maravilhoso de Deus é que Deus
traça uma vida independente para cada um de nós. Com cuidado, Ele cuida de nós, cada um de nós. Ele tem uma vida diferente para cada um de nós. Ele tem um agir, um plano diferenciado para cada um de nós. Porque Deus não olha a multidão, Deus olha cada um de nós e olha nos nossos olhos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que é que nós estamos pedindo. Ele conhece-nos assim como um pai não traça um plano geral para toda a família aqui. Todos os 10 aqui, vai todo mundo ser médico. Não! Cada filho vai ter uma identidade, cada filho vai ter uma forma de ser, cada filho vai se desenvolver de uma forma diferente. E Deus sabe, Deus é nosso Pai, Ele nos conhece. Então Deus tem um tratar com cada um de nós. E o modo que Deus tratou comigo não é o modo que Ele vai tratar com você. Não vai mesmo. Os 5 passos para alcançar a felicidade que eu consegui na minha vida, não, se eu passar para você, meu Deus do céu. O máximo que eu posso dizer, o máximo que eu posso passar é dar o que a palavra de Deus fala para nós alcançarmos a felicidade, alcançarmos a salvação, alcançarmos, olha aqui, ó, Deus está dizendo que é para seguir assim, vamos seguir assim. Agora não existe método. Não existe método. De vez em quando surgem pastores, igrejas, grandes ministérios, que querem replicar o método que Deus deu. Querem replicar. E isso lá no Brasil e na América Latina causou uma confusão por volta do, 2000 e tanto. Porque um pastor de Bogotá teve a visão de que a igreja deveria crescer na visão G12. Deus do céu. Invadiu o Brasil aquela visão G12, dividiu a igreja, foi uma confusão. Um monte de coisa. Para uns foi bênção, para outros foi maldição. Eu vi os 2 casos, estive presente nos 2 casos. E por quê? Porque aquilo que funcionou para aquele pastor não significa que vai funcionar para todo mundo. Alguns chamados, mas Deus chamasse todo mundo para ser pastor, vamos todo mundo agora ser pastor. É complicado. Então, o que está funcionando? Vamos ver o que está funcionando aí nas outras igrejas. E vamos embora, vamos fazer o que os outros. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Porque a gente tem que parar não para ver o que está acontecendo lá fora. A gente tem que parar para ver o que está acontecendo aqui dentro. O que Deus está falando no meu coração? O que Deus está falando no meu coração para eu fazer? O que Deus está falando no meu coração para eu ser? O que Deus está falando no meu coração para eu mudar? O que Deus está colocando no meu coração para eu avançar? Isso é o que importa. Por mais que eu olhe para o Egito e veja que o Egito é uma mão forte, amiga, que pode me ajudar, se o Senhor não vigiar uma casa, em vão vigia o sentinela. Melhor dizendo, se não vigiar a cidade. Né? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os edificadores. É assim. Amém? Aí ele continua aqui, cadê? Versículo 16. Mas, ao invés de estar quieto, sossegado, esperando o agir de Deus, esperando a mão de Deus, ele diz no 16: mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão aos gritos de 1, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixado como mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém não chorará mais. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asa, ante os teus olhos verão a todos os teus mestres. Mas ele diz assim, olha, vai ter o tempo que Deus vai trazer, Deus vai restituir o que está sendo tirado de Sião, ele vai trazer de novo, o povo habitará em Sião. Mas antes disso, vocês vão comer o pão de angústia. Sabe o que é comer pão de angústia? Mas no termo técnico mesmo, pão de angústia ou pão de dores.
como diz o versículo. Alguém sabe o que significa o pão de dores? Não, o termo metafórico é esse. O que significa pão de dores é isso, mas eu quero saber o que realmente é o pão de dores. De onde surgiu essa expressão pão de dores? Pão de dores, quando ele está dizendo pão de dores, para nós hoje chamar pão de angústia, pão de dores, parece ser realmente isso que vocês estão dizendo, a gente até lê dessa forma. Mas era que os presos tinham direito a comer apenas uma porção diária. Uma porção diária, aquela porçãozinha. E isso era o pão de dores, era o pão da angústia. Aquela pouca ração que ele comia, aquela pouca porção que ele comia, que os presos iam comer, era chamado de pão de dores. Só tinha direito àquilo e não tinha direito a sobrar mais nada e tinha que comer somente aquilo, se quisesse sobreviver comendo. Então essa é o pão de dores aqui nessa época. Então o que ele está dizendo aqui é que vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade, vocês vão passar o pão de dores, vocês vão passar aperto, o tempo não vai ser bom. Aí ele fala que o Senhor bem vos dará o Senhor pão de angústias, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asa. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Então, lógico que para nós hoje interpretamos o pão de dores ou pão de angústia. Também isso é o salmo que fala da provisão de Deus, né? Comeu o pão de dores, mas dará ele ao seu amado sono, né? E fala exatamente da falta de provisão, ou melhor, a provisão escassa, necessária para aquele momento. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Terás por contaminada. Aí ele vai começar a dizer aqui aquilo tudo que eles estavam fazendo, ó, que vai ser contaminado. Vocês vão ter por contaminada as coberturas das tuas esculturas de prata. Então tirará a chuva sobre a semente, versículo 23, com que semeares a terra. E os bois jumentinhos que lavram a terra. Haverá, versículo 25, haverá em todo monte alto, em todo outeiro elevado, ribeiros e correntes de água. Versículo 26, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior que a luz da lua. 27, eis que o nome do Senhor vem de longe ardente na sua ira, e lançando espessa fumaça, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua como um fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações. Um cântico haverá entre vós, versículo 29, como na noite em que se celebra uma festa santa. 30, e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e o fará ver o abaixamento de seus braços. 31, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria. Pronto, e a cada 32, e a cada pancada do bordão, do juízo que o Senhor der, haverá tamboris, 33, porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei, ela a fez profunda. Aqui para terminar esse 30 aqui, ele aqui é uma revelação acerca do fim, só que exatamente como eu falei, e eu repito, eu espero que vocês já saibam, quando entendem uma profecia, isso não tem ordem cronológica, a gente percebe, quando a gente estuda isso mais profundo, a gente percebe claramente que há uma separação aqui de tempos, e a gente pode ver que ele está falando aqui quando volta do cativeiro, quando vai para cativeiro, quando volta do cativeiro, e para os dias de hoje e para os dias futuros. Termina com os dias futuros, praticamente, né? E depois ele termina com na metade, já para o fim, está nos dias futuros, e volta para o início lá, transfere essa profecia como se fosse para agora. E a maior dificuldade de entender as profecias judaicas, as profecias da Bíblia, é porque nós não conhecemos a língua, a literatura judaica. O poema judaico. Então isso aqui é muito poema judaico. Só quando a gente vai estudar a forma poética que eles escrevem, e aí é o que a gente estuda não, você não, ali. Que a gente estuda em interpretação bíblica, né? Quando eu ensino aquela parte da poesia e como é que eles fazem a poesia. A nossa poesia aqui é lírica, a nossa poesia tem a ver com o som da fala, tem a ver com o som. Então a gente pode escrever qualquer besteira
que no fim soe bem, que a gente faz até música, né? E faz sucesso. Quando a gente vai ler a letra, não tem porcaria nenhuma. Porque somos burros. Porque somos burros. O povo de Israel não. A língua de Israel não tem melodia nenhuma. Até é uma voz até feia, gutural. Não tem sonoridade muito boa na fala. Mas então ela pega a inteligência judaica, e é uma língua que tem pouquíssimas palavras. Pouquíssimas palavras. Uma palavra representa um monte de coisa. Até para interpretar a Bíblia, até para quando a gente vai ler a Bíblia no original, até uma palavra tem vários significados. A gente pode, inclusive, incorrer em erro de não saber exatamente em que contexto vai utilizar aquela palavra. Uma palavra pode ser usada para muita coisa, isso é um vocabulário muito pobre. Um vocabulário pobre, porém, eles usam o tempo todo ao invés de rimar palavra, ao invés de rimar som, ele rima palavras. Então, a maioria é repetindo a mesma palavra para dar a intensidade de uma ação, né? Batei, batei, e abre-se-vos-á, né? Que é para bater duas vezes. É um batidão. Batei, batei. Né? E então, muito dessa, e principalmente a repetição, ele repete muito, ele diz uma coisa e ele volta para repetir na segunda linha, ou ele volta para repetir aquilo no segundo parágrafo, parece que ele está repetindo a mesma coisa, E outra coisa também que eu já falei uma certa vez, que é repetir uma coisa, trocar as palavras, repetir a mesma coisa com as palavras trocadas. Também isso tem muito em Salmos. Começa com um versículo, começa a primeira frase e na segunda frase parece a mesma coisa, só que eles trocam algumas palavras para dar o mesmo sentido, o mesmo significado, de uma forma poética. E por que eu estou dizendo isso? No capítulo 31, parece que ele volta ao capítulo 30. Ai dos que descem do Egito e buscam socorro. É uma forma poética também, uma forma lírica de falar a profecia. Ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e se estribam em cavalo, têm confiança em carro porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Ou seja, é a mesma coisa que tinha se falado, mas parece que ele está falando de novo. Não, é apenas uma forma poética de falar aquilo que ele já tinha falado. O povo de Israel entende muito bem o que está sendo dito, a riqueza daquilo que está sendo dito. Isso é que é o mais importante, a riqueza daquilo que está sendo dito. Sim, o que eu ia falar aqui do capítulo anterior, que nós acabamos de ler também, é que quando ele diz aqui que o povo voltará, no versículo, se eu não passar, senão eu me esqueço aqui. E terás, versículo 22 do 30, ele diz assim: e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e o lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada um delas fora daqui. Eu já quero falar do 32, para a gente encerrar com o 32, que é muito importante. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, quando o povo de Israel foi para a Babilônia, na verdade, eles voltaram da Babilônia um povo completamente, entre aspas, santo. Um povo que, ao contrário daqueles que foram para a Babilônia, ao contrário daqueles que foram deportados para a Babilônia, eles voltaram muito rígido. Um povo muito rígido. Eles entenderam bem o que foi aquela justiça de Deus. Reviram as suas ações. E você não vai ter, por exemplo, nos escritos pós-cativeiro, você não vai ver nos escritos pós-cativeiro eles falando, por exemplo, da idolatria. Você vai pegar o livro de Malaquias, ele vai falar do templo. Vai falar ali do templo, que foi o último livro a ser escrito, né, nessa época.
Você não tem essa idolatria mais que tinha. Não tem os altos, não tem os outeiros, não tem os postes ídolos mais. Então, o problema agora é outro. Mas não mais esse que havia tirado o povo de Israel de lá. E quando nós vamos ver, e quando Jesus Cristo vem, Jesus Cristo fala contra tudo. Mas a gente não vê Jesus Cristo destruindo o altar. Não vemos Jesus Cristo destruindo o poste ídolo. O problema agora é outro. Jesus destrói feirante na porta do templo. Mas eles entenderam tão bem a desgraça que veio sobre eles, tão bem, que eles disseram assim, não, agora nós vamos seguir essa palavra aí. Quando Neemias leu o texto da Bíblia e fez a primeira interpretação, fez a primeira pregação, o primeiro pastor a pregar a palavra de Deus foi Neemias, porque ele fez a primeira interpretação, ele leu o texto, ninguém entendia o que ele estava lendo, ele teve que interpretar. Uma vez que ele era escriba, ele sabia o que estava escrito. Então ele falava e interpretava, e o povo chorou com as palavras que tinha naquele livro. E eles voltaram tão fortes na visão que de não aceitar nada, só aceitamos agora Jeová, não aceitamos nada que seja tão assim na sua visão do que Jesus Cristo veio, eles não aceitaram. De uma visão tão fechada que era. Até hoje estão esperando o Messias. Meu filho, o Messias já veio. Até os dias de hoje. Você não encontra um judeu idólatra. Você não encontra. E era o que mais se tinha aqui. Israel, antes do cativeiro, idólatra. Depois do cativeiro, não tem mais idolatria. Até o livro de Jeremias fala da idolatria. Se você achar uma coisa ou outra, deve falar da Samaria, mas nem a Samaria, coitada. Que os samaritanos, apesar de serem um povo de misturada, eles fizeram um culto separado para Deus, diferente para Deus, mas mesmo assim ainda era para Deus e não era mais para Astarote, para Baal, para não sei o que lá, blá, blá, blá. Ok? Eu quero ler o 32 para terminarmos. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Meu amado, oh aleluia, Senhor, qual é o estreito que nós estamos passando? Oh Deus, ele será, aquele varão será como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, contra ribeiros de águas em lugares secos, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que vêm não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Aí ele diz, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco falará loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar da hipocrisia e para proferir erro contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. O que ele está dizendo aqui é que diante desse rei, aquele que é justo, aquele que é, como é que ele diz aqui? Aquele que tem os olhos, o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, a língua dos gagos estará pronta para falar distamente, mas ele está dizendo que tudo aquilo será revelado. Porque não chamará mais ao avarento dizer que ele é generoso. Não, avarento é avarento, generoso é generoso. Não vai ter mais nada encoberto diante dele. Todas as coisas, como diz a palavra de Deus, estão o quê? Nuas e bem patentes diante daquele com quem teremos que tratar.
Levantai-vos, mulheres que está em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão segura, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que está em repouso, e turbai-vos vós que estáis tão segura. Despivos e ponde-vos nuas e cingi-vos com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarça, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para os pastos dos gados. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será repultado por um bosque, e o juiz habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o eleito da justiça será paz, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e o que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Meu amado, encerrar o Dia das Mulheres falando das mulheres. Levantai-vos, mulheres que está em repouso. Não é levantai-vos portas. Agora levantai-vos, mulheres. Mulheres é mulheres mesmo. Levantai-vos, mulheres que está em repouso. Observa, Deus está falando que todo esse mal sobrevirá sobre Israel. Vai acontecer tudo isso. Vocês vão ser levados em cativeiro, vai vir a Síria, vai levar você, blá, 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 blá. As mulheres estão tudo dormindo. As mulheres estão tudo dormindo. E o chamado de Deus é: levanta, mulher. Levanta. Sabe, eu tiro muita brincadeira com a questão das mulheres. A gente tira onda, principalmente das sogras, tá? Mas das mulheres também. Mas eu sempre, graças a Deus, fui um defensor das mulheres no ministério. Desde que eu me converti. Que eu sempre fui nessa... É tanto que quem fez o meu casamento foi uma mulher. Né? Eu fiz questão que fosse uma mulher. Sempre achei que a mulher no ministério... o ministério das mulheres. Porque a palavra de Deus diz muito claro que uma mulher sábia edifica a sua casa. Né? E isso é verdade. E a gente olha para o povo de Israel... e acha que aquela cultura... A gente olha para aquelas mulheres... Hoje tem o grito das mulheres. Vai mulher, tudo mostrar o peito na rua, na televisão. Eu quero o direito de mostrar o peito. Eu quero ter o direito de cobrir o meu. Não, a mulher vai tudo. Para quê? Não, aí elas não aceitam, as mulheres não aceitam. Não, somos feministas. Aparece uma mulher de burca. Né? Aí as mulheres, não, tira essa burca, agora nós somos... Aquela mulher que está de burca, muitas delas, sentem-se felizes por estarem de burca. Sentem-se felizes, Jesus, sentem-se felizes de estar de burca. Olha, eu estava conversando com uma mulher, eu já contei isso para vocês, indo para o porto, estava eu sentado lá, voltando do porto, cheguei lá, e tinha uma negra, acho que ela era de Angola, de qualquer lugar pro lado de lá. E ela era do interior desse lugar. E ela disse assim... E ela contando como era a sociedade de lá. E ela disse que o marido dela tem várias mulheres. E eu disse, como assim? Não, meu marido tem que ter várias mulheres. E vai ter só eu, é? Eu sou a primeira, eu sou a principal.
Mas tem que ter outra. Eu digo, calma, senhora. A senhora está dizendo que seu marido tem várias mulheres. Tem, irmão. Não, irmão não, né? Tem que ter. Tem que ter as mulheres. Sou eu que escolho. Vai ter essa, vai ter essa, vai ter aquela. E ela sente orgulho. Se fosse as feministas, iam dizer: não aceite, o homem tem que ter uma mulher só, não sei o que, não sei o que. Mas está enraizado na cultura dela que aquilo lhe dá orgulho. E todas as mulheres, que não é a principal, que não é a coisa, está debaixo dela. Tem que obedecer a ela. Tem que obedecer a ela. Então, todos os bens que as outras precisam, ela é que coordena. Está precisando do quê? Vem aqui. É assim. Ela é que coordena. Então, ela se sente sobre todos. Ela se sente o máximo. Vai eu dizer a ela que ela está errada? Minha senhora, como é que a senhora aceita isso? Aceito, porque tem que ser assim mesmo. E ela sentindo super bem. Então, a cultura dele foi colocada, inculcado nela, que aquilo ela se acha o máximo. Por ter, ainda disse, e ele está doido de não ter mais outras mulheres? Não, e o homem tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar mesmo para sustentar todas essas mulheres. Porque não pode faltar. Mulheres e filhos, não pode faltar. E ele está doido de faltar? Tem que trabalhar. Quer ter muitas mulheres, mas vai ter que ter dinheiro para sustentar todas elas e não faltar para nenhuma. É assim. E ela contando, eu só fazia rir. A mulher do lado ria para ser a... Eu não fazia parte da conversa. Ela estava conversando com a outra mulher. E eu não podia dizer nada. Eu fazia rir. Quando ela viu que eu estava rindo, ela virou o olho para mim e a gente começou a conversar. Mas eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu disse, eu não acredito, não, que uma coisa dessa acontece. Aí vem as mulheres, tudo. Não. Aí vem para o povo judeu. Não, mas porque o povo judeu, o pai é que fazia o casamento, a mulher casava com quem quisesse. Tem toda essa lei. Tem toda essa lei. Mas observe. Não existe nada mais respeitado e mais respeitado do que as mulheres em Israel. As mulheres em Israel tem machismo em Israel não existe, não. Sabe por quê? Machismo é você tirar da sua mulher tudo que ela tem. Não, a minha casa é minha, a conta no banco é minha, é meu, a minha conta no banco, os meus bens são meus, o máximo que você pode fazer é conversar com a vizinha do lado. Isso é machismo. Israel não. O homem trabalhava, tudo que o homem tinha vai para a mulher. É a mulher que coordena. Por isso que ele diz lá em Provérbios, quem é a mulher. E quando Deus chama a mulher, levantem mulheres. Porque o poder que a mulher tem para edificar e para destruir uma casa. Eu não vi esse poder dado ao homem. O homem tolo destrói a sua casa. Não tem essa palavra. Não acho isso. Mas uma mulher tola destrói a sua casa. Com as suas próprias mãos. Não é com a mão de outra pessoa, não. É com as suas próprias mãos. E quando a gente olha para o povo de Israel, parece que os homens... Eu estava lendo a cultura judaica. Eles têm a Torá, têm o Antigo Testamento, né, tanto a Torá quanto os outros livros proféticos. Mas eles também têm uma tradução, uma interpretação do que é a Bíblia, que é o chamado Talmud, que é basicamente o livro religioso do povo de Israel. Né? E no Talmud é que diz exatamente o que é que eles devem fazer no seu dia a dia. O que é que eles devem fazer durante 24 horas do seu dia. Porque a Bíblia não diz e ele está lá explicando direitinho o que é que eles devem fazer para alcançar a graça, que tem um nomezinho que eles dão, que agora eu já me esqueci, são tantos nomes complicados. E que são as regras que devem ser feitas. Só que a maioria delas, ou melhor dizendo, as principais regras, as regras obrigatórias, são somente para homens. Você não vê mulher de kippah. Você não vê mulher com talit. Você não vê mulher com aquela coisa que... Acho que esqueci agora o nome. Esqueci. Que enrola no braço. Você não vê a mulher com aquelas coisinhas assim. Você não vê a mulher com aquele coisinha assim na testa. Você não vê a mulher com nada disso. Por quê? Por que mulher não tem nada disso?
Queremos o direito de usar... Agora, não foi Laura, disse, queremos o direito de orar no Monte das Lamentações, no Muro das Lamentações, né? De usar o kippá. Pronto, então, queremos o direito. Aí, não sabe que direito é esse. Que direito? Sabe por que as mulheres de Israel não são obrigadas a fazer nenhum desses mandamentos? Cumprir nenhum desses mandamentos? Que são obrigatórios, exclusivos para o homem. O homem tem que ir, quando fizer o seu bar mitzvah, tem que ir para o Israel para fazer, tinha que ir para Jerusalém. Jesus Cristo foi aos 12 anos para Jerusalém, começar a ir frequentar a festa dos tabernáculos, uma vez por ano subir. O homem tem que ir fazer o sacrifício, o homem tem que ir fazer, o homem tem que ir, a mulher só precisava fazer, um sacrifício que a mulher precisava fazer, o da sua purificação. Mas usar alguma coisa? Não, mostra aí na Bíblia onde é que diz. Não tem. Não tem. Qual a vestimenta que tem para a mulher? Não tem. Todas as vestimentas do homem, ela tem um significado. Todas elas. Todas. O kippá significa que acima da nossa cabeça está Deus. É isso que significa o kippá. Acima de nós está Deus. Assim como também o talit. Nós temos que nos cobrir diante da presença de Deus. Então, cada uma daquelas coisas tem uma referência dizendo para o homem que o homem precisa lembrar de Deus no seu caminho. Tudo. Desde o momento em que ele se acorda até o fim do dia, ele tem que ter regras para lembrar que Deus está acima dele em todos os seus caminhos. Lembrar de Deus. Até os tem porque diz lá também que você não deve raspar o lado direito de sua barba, tal, então ele tem essas coisas. Que também significa que Deus tal. Tudo tem um significado e todos os significados apontam para o homem lembrar de Deus. Só que por que as mulheres não precisam usar isso? Porque as mulheres não se esquecem de Deus. Porque as mulheres não se esquecem de Deus. Porque as mulheres, elas eram responsáveis na sua casa por ensinar os seus filhos. Continuamente Deus estava na boca das mulheres. Porque continuamente ela sabia que Deus era a provisão da sua casa. Não tem como a mulher não lembrar de Deus. A mulher é tão importante no povo judaico, no povo judaico, que Moisés foi viver na casa real do Egito, mas soube quem era Deus. Fruto de quem? Sua mãe. Sua mãe que ensinou. Quando Jesus Cristo ainda não tinha passado pelos doutores da lei, ainda não tinha passado por nenhum moré, como era chamado, nenhum professor, Jesus Cristo apareceu entre os doutores da lei ensinando. Quem ensinou? Não. A palavra, Isaías diz lá, a gente vai ver quando ele fala de Jesus Cristo, que Jesus Cristo aprendeu. E quem ensinou? Maria. Quando ele olhou para Maria e disse assim, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele só faltou dizer assim, não foi tu que disseste. Foi tu que me dissesse isso. Maria, caladinha. É verdade. O papel da mulher para não deixar com que as coisas de Deus caíssem, fantástico. Para não deixar que a palavra de Deus caísse, fantástico. Os homens só eram homens de Deus porque suas mães lhes ensinaram a ser. O homem só sabia quem era Deus porque sua mãe lhes ensinou a ser assim. Isso é o que diz o Talmud sobre as mulheres em Israel. A mulher querer fazer hoje, querer alcançar hoje, usar um kippá, é uma regressão e não uma evolução. Porque Deus sabe que na mulher judaica, na mulher judia, Deus é acima dela. Deus sabe que ela sabe disso. Deus sabe que, porque senão não existia povo de Israel. Não existia tão forte, enraizado a cultura daquele povo. Sem Bíblia, porque quando a gente sabe, nós sabemos que a Bíblia diz que diversos momentos, como eu preguei naquele dia, acharam o livro. Mas eles viviam a palavra de Deus.
Neemias, 70 anos depois, leu o livro. Ninguém entendia mais. E como é que eles sabiam o que estavam fazendo? Como é que eles conheciam? Aquela geração conhecia a história do seu Deus. Pai ia trabalhar, botar alimento dentro de casa. Quem lhes ensinava? É a mãe. Que vocês, mulheres, sejam essas mulheres que não precisam de um kippah, que não precisam de um talit, que não precisam de nada disso, porque de forma nenhuma vocês deixam de reconhecer que Deus é sobre a vida de vocês e sobre a casa de vocês. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Agora eu vou para casa sem saber o testemunho. Camila? Acredito. Qual é o nome do filme? Acredito. Vai ser comprado numa taxa de €1, mas também vai ter pipoca e guaraná. Gostei do mais também. Ok, a pastora mandou. Amém. A Josie pediu para nós orarmos pelos seus filhos. Pode ser, pastor? Fazer uma oração pelos seus filhos? Né? O Cainã, deixa eu lembrar o nome deles. Caleb e Cainã. Keniel. Ah, era Keniel que estava faltando. Pode vir aqui na frente, a gente estende a mão sobre vocês, pastor. Estendam as mãos aqui para eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Pai, sei que tu conheces, ó Deus, o coração dessas crianças, desses adolescentes, Senhor, deste jovem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, deixaram a sua terra, Pai, deixaram a sua parentela e estão aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, vem sobre a vida desses jovens, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Age, Senhor, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda semente de amargura, Pai, que o inimigo tiver plantado sobre a vida deles, Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Deus, que toda amargura, que toda tristeza, Deus, que qualquer coisa, Deus, que venha impedi-los, ó Deus, de olhar, Deus, a terra prometida, caia por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz refrigério, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um deles, Senhor. Traz, Senhor, refrigério, Pai, sobre a vida do Cainã, Senhor, sobre a vida do Caleb, Deus, sobre a vida do Vitor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz, Senhor. Traz, Senhor, a tua memória, Senhor, sobre a vida deles. A memória, Senhor, da tua promessa, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo lançou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos frustrados, ó Deus, o plano dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha a tua paz, Senhor, sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha, Senhor, a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que o inimigo tem plantado possa cair por terra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, abençoa, Senhor, os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E dá a ele vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre esta nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento que nós aprendemos mais de Ti. Deus, nos ajuda a entender, Deus, como podemos aplicar esta palavra amanhã, Deus. Hoje, Deus, ao sair daqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos mostra, Senhor, como Tu queres que nós venhamos a seguir no Teu caminho. Revela-nos, ó Deus, aquilo que Tu tens para nós. O chamado, Senhor, que Tu tens feito para nós. Revela, Senhor, aquilo que está em oculto, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mostra-nos, ó Deus, as Tuas grandiosas coisas, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai sobre a vida do pastor Emerson, Deus, e da pastora Raquel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, como disse na Tua palavra hoje, Senhor, sê Tu, Deus, ribeiros de águas em terra seca, Senhor. Sê Tu, Deus, o abrigo em meio à ventania, Senhor. Sê Tu, Senhor, em todos os momentos na vida deste casal, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra, Senhor, a Tua grandiosidade. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida deste casal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que haja tranquilidade, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, um momento, Deus, de paz diante da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu, Deus, está no controle de todas as coisas. Pai, levanta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Age, Senhor, com resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome, Deus, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, vem sobre a vida também do diácono Fernando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-lhe força, Senhor, a diaconisa Mila, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força, Senhor, a este casal, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para sustentarem, Senhor, esses momentos difíceis que estão passando, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai sobre, Senhor, o seu Abel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Vai sobre a vida daquele homem, Deus. Tu podes fazer, Senhor, conforme a Tua vontade. Deus, não são os médicos que determinam, não é a aparência que determina, Deus, mas é Tu que determinas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Teu nome venha a ser engrandecido, Senhor, na vida de seu Abel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Sobre ele, sobre a esposa dele, Deus, aquieta o coração daquele casal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Age, Deus, poderosamente, que esse seja um momento, Deus, de encontro, Deus, com a Tua palavra, de encontro, Senhor. Usa, Senhor, usa os filhos dele, usa o Fernando, Senhor, usa a Mila, Senhor, usa o Abel, Deus, para falar do Teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ele entenda, Senhor, a necessidade, Deus, de Te confessar, de Te reconhecer como Senhor e Salvador da vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradeço, Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, Pai. Eu sei de que Tu és poderoso para fazer muito mais, além daquilo de que nós pedimos ou que nós pensamos. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, abençoa cada um dos meus irmãos. Deus, abençoa essas mulheres, Senhor, da Igreja Plenitude da Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, levanta, Pai, eu profetizo, Deus. Mulheres edificadoras sobre esta igreja. Mulheres, Senhor, idôneas, mulheres prudentes no falar, prudentes no agir, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mulheres conciliadoras, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mulheres ajudadoras, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda mentalidade, Deus, que Satanás tentar colocar no coração, na mente, nas emoções dessas mulheres, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer momento, Deus, que o inimigo estiver aproveitando para colocar as suas mãos, a sua armadilha, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos frustrados os planos de Satanás. Nós declaramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os planos de Satanás não prosperarão sobre a vida dessas mulheres, em nome do Senhor Jesus Cristo,
profetizamos, ó Deus, umas mulheres unidas em Ti, Deus. Unidas, Senhor, com um único propósito, Deus, que é engrandecer o Teu nome. Abençoa, Deus, as famílias aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá uma semana poderosa, uma semana maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que amanhã, Senhor, seja um dia de vitória. Que os nossos ouvidos apenas ouçam respostas de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos vejam apenas a Tua mão, Deus, operando em portas fechadas se abrindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que amanhã, Senhor, seja um dia de vitória sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, vamos em paz, em nome do Senhor Jesus.